Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenec, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia, tá? E hoje, nessa edição da sala secreta, eu vou responder uma dúvida muito comum. Afinal, quem pode usar a termografia clínica? É apenas do médico? Ou é apenas do fisioterapeuta? Quais profissionais da saúde também podem aplicar essa tecnologia? Então, hoje na sala secreta eu vou falar sobre isso, tá? Lembrando que esse conteúdo da sala secreta fica disponível no nosso canal no YouTube, arroba Termosaúde, tá? Para nos ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, peço gentilmente para que vocês se inscrevam no nosso canal e, se for possível, claro, deixe o seu like, tá? E esse conteúdo também fica primeiramente exclusivo para o pessoal assinante da plataforma Thermo Connection. Se você não conhece ainda o que é essa plataforma, tá? A gente vai deixar o link abaixo aqui também no nosso canal no YouTube, tá? Um pouquinho dessa plataforma mais para o final da nossa sala secreta, tá bem? Então, o objetivo de hoje, afinal, quem pode desfrutar, quem pode usar da termografia clínica, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a termografia clínica, tá? A gente tem que entender que a termografia é o quê? É um método que utiliza uma câmera infravermelha específica que vai captar e visualizar as emissões de calor da pele. E assim ela é capaz de identificar alterações térmicas relacionadas a disfunções fisiológicas. Essas disfunções fisiológicas podem ser inflamações, lesões, alterações neurológicas, alterações vasculares e assim sucessivamente, tá? E o diferencial da termografia é um exame não invasivo, indolor e sem uso de contraste, tá? Então não tem contraindicação a termografia. Eu posso realizar desde um bebê, um idoso, um cadeirante, um acamado, não tem contraindicação, tá? E a termografia vai auxiliar na documentação também aí de quadros dolorosos, né? E também no apoio diagnóstico. Eu acho que essa é uma das definições da termografia mais importante, o apoio diagnóstico à clínica, tá? Então, continuando sobre o que é a termografia clínica, a gente tem que entender um pouco como é que funciona a termografia. Então, a câmera infravermelha, ela capta a luz, né, a radiação infravermelha emitida pela superfície do corpo, ou seja, emitida pela pele. Então, qualquer objeto, né, qualquer ser, enfim, qualquer coisa, tá, com a temperatura acima do zero absoluto, vai emitir radiação. Tá? E, claro, essa imagem, né, que capta, e aí você vê a imagem colorida, ela se relaciona, obviamente, com a temperatura da pele. Tá? A termografia é capaz de mensurar diferenças térmicas, né? Então, as imagens termográficas, muitas pessoas erroneamente chamam de foto. Foto é foto digital, essa que você está habituado a tirar com o seu celular, tá? Agora, uma imagem térmica não pode ser chamada de foto, tem que ser, evitar, né? Para o seu paciente, quando você quiser explicar, tudo bem, tá? Mas aqui, uma termografia clínica, o ideal é que você use o nome termograma, imagem térmica, certo? Então, essas imagens térmicas vão mostrar mínimas diferenças de temperatura, que podem indicar o quê? Aquelas disfunções fisiológicas que eu mencionei anteriormente, tá? E, bem, quais profissionais que podem usar a termografia clínica? Nós podemos dizer que é qualquer profissional que estuda fisiologia, que tenha carga horária de fisiologia, né, no seu curso superior, tá? Então, a termografia clínica, né, ela avalia a atividade motora simpática da pele e vai mapear e registrar essas diferenças de temperatura da pele através das câmeras. Então, a câmera capta essa radiação que nós emitimos pela pele e transforma em dados de temperatura.
e é capaz de identificar, né, diferenças mínimas aí de temperatura, tá? E o sistema nervoso simpático vai controlar a função vasomotora e a microcirculação da pele. E as alterações da sua atividade podem ser refletidas em térmicas cutâneas visíveis nos termogramas gerados pelo exame, tá? E dessa forma, a termografia fornece informações sobre o estado do sistema nervoso simpático e sua influência da pele. Eu acho que esse é um dos grandes conceitos e diferenciais do uso da termografia clínica, tá? Que a termografia fornece informações sobre o estado do sistema nervoso simpático e sua influência na pele, tá? Então, só para ficar claro, caso você seja um profissional da saúde, que esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é uma imagem térmica, o que é um termograma, tá? Então, vejam que aqui, né, eu tenho uma imagem térmica aqui, isso. Aqui eu tenho essa imagem térmica. E uma das primeiras coisas, né, que a gente indica na hora que você vai avaliar essa imagem térmica em um programa específico, tá? Porque a câmera vai captar essa radiação. Depois você precisa analisar essa imagem em um programa específico, tá? Então, vejam, aqui eu tenho uma imagem posterior dos membros inferiores, certo? E ao lado, aqui ao lado do lado direito, eu tenho uma barrinha, né? Uma barra com a identificação das, da temperatura e das cores que elas representam, tá? Então, vejam que, nesse caso, as temperaturas mais quentes estão representadas pelo vermelho e, na sequência, o branco a 38 graus, tá? Então, eu posso diminuir esse limite superior, ou seja, essa temperatura máxima, né, que nós colocamos aqui nessa escala de temperatura, e aqui a mínima está em 25, eu posso aumentar também, enfim, de acordo com aquilo com que eu quero avaliar. Mas o que eu quero mencionar aqui é que as temperaturas mais quentes estão representadas pela coloração vermelha e as regiões mais frias representadas ali pelo lilás e o azul escuro, certo? E um dos principais conceitos na termografia é a identificação de assimetria. O que seria essa assimetria térmica? Qual que é a diferença que tem? Primeiro a gente vai no conceito de um lado com o outro, tá? Então, nesse caso, a gente identifica uma assimetria, uma diferença, né? Em posterior de coxa, e na sequência também nós temos essa assimetria na região de gastrocnêmio, né? Principalmente gastrocnêmio medial, tá? Então, um dos conceitos básicos da termografia aí para qualquer profissional da saúde é conseguir interpretar essa imagem térmica. Quais regiões estão mais quentes? O que tem de assimetria? O que tem de diferença térmica? E aí eu digo não apenas uma assimetria entre lado direito e esquerdo, né? Nós também temos assimetrias crânio-caudal, e na sequência conforme a evolução das suas análises, você pode comparar essa pessoa com ela mesma, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o uso da termografia aí pelos fisioterapeutas, né? Você pode monitorar um tratamento, tá? E assim sucessivamente. Mas o ali fundamental da termografia, eu diria assim, ó, primeiro degrau para o profissional que quer trabalhar com a termografia é ele aprender a identificar assimetrias, certo? Claro, capturar imagens, mas identificar as assimetrias, tá? Então, a termografia parte desse conceito. Então, para quem ainda não está familiarizado, né, essa é uma imagem térmica, é um termograma, que muitos profissionais aí chamam de maneira errada, do ponto de vista de foto, mas enfim. Então, a identificação dessas assimetrias. E aí também, muito cuidado quando
né? Nós identificamos as assimetrias sem uma história clínica, tá? Porque nós temos o hábito de achar que todo problema está vinculado com temperaturas mais quentes. O vermelho chama mais atenção, né? A coloração vermelha. Então tem que tomar muito cuidado também com esse conceito. Então a imagem térmica segue uma história clínica, tá bem? Então, para quem aí é a primeira vez que identifica e verifica uma imagem térmica, então já estão presentes, tá? Então a imagem térmica vai nos mostrar aí temperaturas mais quentes, né? Intermediárias e temperaturas mais frias da distribuição do corpo. E tem, como eu disse para vocês, né? A termografia é capaz de avaliar o sistema nervoso simpático, tá? E as suas repercussões aí na pele, certo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui ainda a tela compartilhada com vocês, com essa imagem térmica, mas que eu quero reforçar para vocês, o tema dessa sala secreta, né? Quais são os profissionais que podem utilizar a termografia. Então, qualquer profissional aí, né, que estuda fisiologia, como eu disse para vocês, e aí eu vou falar um pouquinho de cada área, tá? Então, médicos, né? O uso médico, obviamente, é o maior, né? Eu acho que é o mais conhecido. A termografia era muito falada como termografia médica, eu não gosto muito desse nome, enfim, eu acho que a termografia clínica abrange muito mais um conceito multiprofissional, tá? Mas os médicos podem utilizar esse exame para complementar diagnósticos na ortopedia, na neurologia, né? Diagnósticos vasculares e disfunções vasculares. Isso está crescendo muito. É uma área que ainda é pouco explorada do meu ponto de vista, tá? Nós temos aí como uma das referências o Marcelo Almada, né? Ele que é médico, mora na Argentina, enfim. Dá para desbravar muito essa questão de no auxílio diagnóstico vascular, na dermatologia, na oncologia, tá? Situações de dores, né? Dores não só musculoesqueléticas, enfim, toda dor crônica, aí de difícil diagnóstico, tá? O uso pelo fisioterapeuta. A termografia, ela é reconhecida pelo COFITO, que é o nosso conselho, né? O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, muitas vezes, quando as pessoas vão procurar sobre termografia, eles querem saber se os planos cobrem, né? Cobre pelo plano, enfim. E aí, quando você vai procurar, às vezes a gente coloca lá termografia infravermelha, que eles não reconhecem por esse nome. Use termometria cutânea. Então, dentro, ali o nosso, né, COFITO, já tem referencial brasileiro de procedimento fisioterapêutico por termometria cutânea, ou seja, já tem uma tabela que indica para você, fisioterapeuta, quanto é o mínimo que você deve cobrar para realizar o exame de termografia, tá? E, obviamente, pelo fisioterapeuta, ela pode ser usada na avaliação clínica, apoio diagnóstico fisioterápico e no acompanhamento terapêutico. Acho que esse é um dos principais diferenciais da termografia pelo uso do fisioterapeuta, tá? Por exemplo, acompanhar a evolução de uma lesão, seja ela trauma ortopédica, esportiva, enfim, né? Monitoramento do tratamento, independente da área que você utilize a termografia, então, monitoramento, né, de um tratamento aí de tanto, por exemplo, uma dor neuropática, tá? Outro exemplo também de monitoramento muito usado é na cirurgia plástica, né, no pós-operatório, né? Ou então no tratamento de complicação de cirurgia plástica pelo fisioterapeuta, tá? Então, tem eu sempre falo que o fisioterapeuta, o lado bom da profissão é que ele tem caixas de ferramentas, né? E ele pode usar a ferramenta termografia para monitorar toda essa conduta, tá? E o uso da termografia pelos enfermeiros pode ser aplicado para monitorar úlceras de pressão, feridas crônicas, pé diabético e inúmeras outras aplicações, tá? Por exemplo, pode ser utilizado, né, para detectar disfunções metabólicas aí antes de aparecer uma úlcera por pressão, tá?
e antes da formação de feridas, enfim. Pode ser muito utilizado pelo enfermeiro. O uso da termografia pelos biomédicos e farmacêuticos. Tá? Eles podem utilizar em pesquisa e análise de resposta à terapia, certo? Como, por exemplo, avaliar o efeito anti-inflamatório de um novo medicamento em voluntários por meio de temperatura da pele, tá? Tem uma aplicabilidade também muito grande aí pelos biomédicos e farmacêuticos, tá? Os educadores físicos, monitoramento de carga muscular, sobrecarga, né? Carga muscular, treinamento, prevenção de lesão em atletas, né? Por exemplo, identificar desequilíbrios térmicos, né, entre quadríceps direito e esquerdo de um corredor antes da prova e depois ele finaliza essa prova. Tá? O uso da termografia por dentistas, por profissionais orofaciais, né? Pode ser utilizado para avaliação de disfunções de ATM, né, da articulação temporomandibular, dor orofacial, pós-operatórios, etc. Tá? Uso por psicólogos. Tá? A termografia, vários estudos já mostram a relação de um padrão térmico com o estresse e emoções. Tá? Outra área também que tem crescido bastante é pela fonoaudiologia, também para avaliação de disfunções musculoesqueléticas relacionadas à cabeça e face. Tem um grupo em Recife, na Federal de Recife, Pernambuco, muito forte nessa área, na fonoaudiologia. Tá? Outros profissionais que podem utilizar a termografia são os nutricionistas, que vale ressaltar. A termografia é um exame metabólico. Através da termografia, eu sou capaz de avaliar calorimetria. Então, pode e deve ser utilizada aí pelos nutricionistas. E além da calorimetria, você consegue complementar a sua avaliação com a termografia nesses pacientes, avaliando o quê? Disfunções tiroidianas, tá? Então, a aplicabilidade da termografia, como eu disse para vocês antes, é por qualquer profissional que estude fisiologia, tá? Mas eu quero também ressaltar aqui que, de acordo com o seu conselho, procure, tá? Procure entender o que o seu conselho abrange sobre a termografia. Então, o COFITO já reconhece. Então, o fisioterapeuta está apto. Mas é interessante também procurar os demais conselhos. A gente sabe que o Conselho de Medicina também reconhece, enfim. Mas é interessante, né, independente aí da sua profissão, busque o que o seu conselho diz sobre termografia, tá? Então, quero ressaltar também aqui para você algumas vantagens de se utilizar a termografia, né? Além do que eu já disse antes, que seguro, totalmente seguro, não tem contraindicações, não precisa de contraste, enfim. Ele amplia a objetividade da sua avaliação, tá? E eu acho que o principal aqui é ajudar a documentar a evolução clínica. Então, monitoramento do tratamento, antes e depois do seu tratamento, como é que estava essa disfunção térmica? Tá? Você tem um diferencial aí competitivo na prática e, óbvio, né, apoio à prevenção, apoio ao diagnóstico, auxilia no diagnóstico precoce, né, e personalização do cuidado, tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, né? Um fisioterapeuta pode mostrar para o seu paciente o antes e depois, após uma sessão. Essa também é uma outra dúvida muito comum. Quando que eu devo repetir a termografia? Eu sempre falo que o profissional que decide trabalhar com termografia, ele tem que estar com a câmera ligada no tempo de funcionamento da clínica dele. Chegou o paciente, avalia, tá? Que isso pode ser um diferencial aí para o seu auxílio diagnóstico e também no monitoramento desse tratamento. E outra coisa também que a gente já está bem documentado, também descrito na literatura, é, por exemplo, pacientes com neuropatia periférica, né, paciente diabético, enfim, ele adere muito mais ao tratamento
quando se mostra uma imagem da alteração que ele tem, tá? Então, isso já está mais do que documentado também em vários estudos, tá? Então, para a gente entrar aí nos momentos finais aqui da sala secreta, né? Quero deixar aí uma reflexão também para vocês. Que ela é multiprofissional, tá? E que o calor do corpo, ele fala antes de muitos sintomas aparecerem. E a termografia, ela vai ser a tradução dessa linguagem. E cada profissional da saúde pode, eu diria, deve usá-la dentro do seu campo de atuação. Tá bem, pessoal? Então, trouxe aqui para vocês, né, quem pode utilizar a termografia clínica. Espero que tenha sanado algumas dúvidas. Quem tiver dúvida também pode abrir o microfone, fica à vontade, pode escrever no nosso chat. Enfim, se você tem alguma dúvida sobre termografia clínica, tá? E, aproveitando, quero agradecer quem está nos acompanhando ao vivo nessa sala secreta, tá? Lembrando que a sala secreta acontece todas as segundas, ao 12h30, tá? E o link para participar, isso acontece dentro de uma sala do Zoom, e o link para você participar ao vivo, você vai encontrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. A gente também vai deixar aqui no link abaixo como participar desse grupo, tá? E quero reforçar também aqui para vocês, para quem está nos acompanhando ao vivo, que no dia 4 de outubro nós teremos o congresso Thermo Connection, tá? É um congresso ao vivo, online, no qual o conteúdo ficará gravado aí por 3 meses. Então, você tem 3 meses de acesso, tá? E nós temos um cupom de desconto exclusivo para quem faz parte lá do nosso, tá? Então, veja, a programação está realmente imperdível, está muito bacana. A gente vai trazer termografia clínica, né? Claro, mas assim, termografia, a inteligência artificial na termografia, a termografia esportiva no recovery, o mapeamento térmico nas dores musculoesqueléticas. Temos também o uso da termografia na cirurgia plástica, a termografia na dermatologia, tá? A termografia em disfunções vasculares, também teremos. Teremos uma sessão, na verdade, a gente tem 2 palestras sobre termografia e lipedema, tá? O monitoramento do tratamento conservador do lipedema. Nós teremos também termografia nas feridas, tá? E, para fechar, nós teremos também termografia forense, e para fechar, né, um conteúdo aí inédito que a gente trouxe para essa edição do Thermo Connect, que vai ser uma mesa redonda sobre termografia e lipedema. Então, quem tiver interesse, acesse www.congressodetermografia.com.br, tá? Lembrando que o lote pode virar em breve, qualquer momento, tá bem? Então, inscreva-se no congresso, está uma programação muito bacana. Não se preocupe se você não conseguir nos acompanhar ao vivo, porque o conteúdo ficará gravado, tá bem, pessoal? Então é isso. Agradeço aqui a atenção de todos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre termografia clínica, nós ficamos à disposição, tá bem? Então, um abraço a todos e até breve.